Boa tarde, galera. Hoje vamos falar um pouco sobre a Guerra dos Mundos, certo? Qual que é a relação dessa Guerra dos Mundos com o nosso dia a dia da segurança. Então, hoje a gente tem a questão do DevOps, muito conhecida, né? O que são essa palavrinha, né? DevOps. E todo mundo sabe que o S, né, do DevOps é de segurança, né? Todo mundo está sabendo disso. Só que não, né? Infelizmente não é. A gente gostaria que seja, mas a gente vai mostrar que é possível. Então, qual que é o problema que a gente tem quando a gente envolve esses dois mundos, o Dev e o Ops? Então, a gente tem a parte dos desenvolvedores, né? Então, do Dev, e com a cultura de Operations, né? De operações. Então, você tem duas culturas que são complementares e às vezes geram conflitos, que você tem uma parte que quer fazer as coisas funcionarem, né? Então, bora, sem importar com quebrar as coisas. E a outra cultura que quer sempre deixar as coisas funcionando, né? Sempre com uptime, né? Então, tem até aquela tirinha do XKCD, né? De alguém que entrou e estava reclamando sobre uptime, não sei o que lá, etc e tal. Então, você tem de um lado alguém que quer deploy, nova versão, e novas funcionalidades e novas coisas, e do outro você tem, não mexe, queremos que esteja funcionando, tudo, né, funcionando ao mesmo tempo, até porque a gente depende e quer que as coisas estejam sempre funcionando 24/7. Então você tem esse embate entre os dois mundos, né? Então você tem essa questão de sempre estar criando novas funcionalidades e você tem a questão de sempre estar com a disponibilidade, né? 24/7, como eu comentei. E aí? Como é que a gente mantém tudo isso seguro? Porque de um lado você tem, né, as novas funcionalidades e do outro tem que manter tudo seguro. E no meio disso, né, problemas de segurança e tudo mais. E quando você menos espera, pum, Marte ataca, né? E aí eu até trago aqui, ó, o cálculo do NIST aqui, né, o gráfico do NIST, em que você vê, olha, nos últimos 4 anos, olha o aumento que deu em relação aos ataques e principalmente ao CVSS, né? Então, quais vulnerabilidades que foram achadas nesse tempo? Então, você tem aqui as vulnerabilidades altas, as vulnerabilidades médias e as vulnerabilidades, né, baixas, assim, tudo mais. Então, vejam que até 2016, a gente tinha aí por volta de 6.000, 8.000 vulnerabilidades por ano. E isso cresceu, né, 2 vezes, a 3 vezes nos últimos 4 anos. E isso é claro, das vulnerabilidades conhecidas e publicadas, né? Então você tem essa questão em que está aumentando a questão de vulnerabilidades. Questão de estatística do CERT, ó. Então, incidentes reportados ao CERT por ano. Você tem aqui, ó, vou aumentar um pouquinho. Olha aqui, ó. Então, você tem todo o histórico aqui, uma página bem interessante. Você teve um pico, às vezes aqui pode ter mudado alguma metodologia, né? Ou características de validação do reporte, mas você tem todo o período. Aqui não está sumarizado ainda o ano inteiro, mas até o meio do ano você tem 318 mil reportes. Então, vejam que a tendência é crescimento, né? E por país, a gente tem o quê? 700k por país, né? Então, você tem do Brasil 600 e pouco, Estados Unidos 67 mil, então aqui mostra os incidentes reportados e da onde que veio a origem dos ataques. Então, a gente pode ver que amplamente os ataques são internos e aí você tem, né, os externos vindo. Para muita surpresa de muitos, né? Para surpresa de muitos, você tem os Estados Unidos como o segundo maior e não a China, que algumas pessoas, né, sempre acham que é a China, mas a China também em terceiro. Então você tem bastante ataques vindo, né, de todos os lados, mas claro, principalmente internamente do país. E aí aquela coisa, né? Corre, vamos tentar salvar e ver o que acontece. Então, o que a gente pode fazer nisso tudo, né? Olha só a questão de vazamento de dados. Aqui tem um link aqui no Information is Beautiful, que eles até atualizaram aqui o
o gráfico deles, e é bem legal esse gráfico porque ele é dinâmico, aí você clica no qual foi o vazamento de dados e ele mostra, né? Então você tem esse dado rara aqui, ó, de dados biométricos da Índia, em que você tem aqui 1 bilhão e 100 mil registros. Você tem Spambot, certo? O Spambot é algo que também caiu aqui, ó, 700 milhões. Você tem Facebook, Microsoft, você tem vários vazamentos de dados que estão aqui, ó, de acordo com os anos. Você tem Yahoo também com 1 bilhão, você tem esse River Media aqui também com 1 bilhão, você tem Yahoo com 500 mil. Então você tem, olha a quantidade de vazamento de dados em que você tem aqui disponibilizado. E é legal que é interativo, enfim, você vê, ele te mostra onde que foi o data leak, quem que fez isso, né, quais são os dados. A gente tem vários dados aí vazando, então, né, como o Alberto comentou antes, aí, a questão da LGPD, o próprio Alexandre, na palestra anterior, comentou sobre o custo, né, desses vazamentos. Então, você tem Twitter, Facebook, Uber, aqui, River Media, esse do Adahar, você tem Spambot, enfim. Esse custo, né, está aumentando, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e nos países, porque a questão no final é que tudo vai ser a questão de dinheiro. Tem um relatório de uma think tank, acho que foi americano, que fez para a IBM, em que ele mostra mais ou menos quanto tempo a empresa demora para identificar o vazamento de dados e qual que é o tempo médio para conter aquele vazamento. Então vejam que os Estados Unidos tem em média 201 dias, né, no Brasil 240, na verdade até está um pouco defasado, já tem alguns números falando em 280, em 300 e pouco, e a média para conter 52 dias, no Brasil 100 dias. Então vejam que assim, é um desafio, né, como os colegas já mostraram antes aí, você tem a questão do desafio da questão da LGPD, como é que você faz isso, não só na parte técnica, mas na parte de procedimento, né? Então, assim, você tem processo, você tem pessoas qualificadas. Então, vejam que o que reduz os fatores nessa questão que ajuda você a não ter ou ter um gasto menor para a questão de vazamentos, é ter um time de resposta a incidente de segurança, você ter questão de cifragem de dados, você ter desenvolvimento de equipe. Então vejam que existem ações, né? E como o próprio Alberto comentou lá na LGPD, em que você tem um indicativo na lei para observação de melhores práticas, a boa-fé, então, né, isso aqui vai ser cobrado cada vez mais, né? Então, quais são as habilidades, né, requeridas para quem faz o ataque, né? Segundo o próprio relatório, você pode ver aqui que 50% é de usuários não privilegiados. Então, a gente, né, tem aquela imagem de alguém, né, com muitas informações, com muitas habilidades, mas na verdade não é tudo isso. Usuários não privilegiados, eles têm praticamente metade, pouquinho da origem dos ataques, e você tem 40% atacantes externos, além dos outros, sistemas de administradores, né, terceiros, etc. e tal. E vejam aqui, ó, o vazamento, ele pode ser justamente por, né, pessoas não muito hábeis, né? Então você vê que abuso de acesso, né? Então você e fraudar dados são pouco em relação a tudo isso. É só ver um caso mais recente, né, do GitHub, né, que o pessoal que acabou fazendo um commit sem um git ignore e vazou bastante dados aí do Ministério, que aconteceu esses dias, né. Então, qual que é o contra-ataque que a gente pode fazer, né? Então, às vezes, o pessoal sai na loucura, às vezes ou teve um incidente ou não, então, né, tem aquela coisa de alguém tem que fazer alguma coisa, e aí vai, às vezes, para a mídia e fala, não, criamos um time de segurança, etc e tal, tem o Red Team, Blue Team, Purple Team, aí tem o CISO, o CSO. Então, assim, né, a gente tem que ter calma. Por quê? Porque vai lá o dev, eu quero instalar essa libnode bacana aqui, né? Mas o pessoal da infraestrutura
né? Tem lá, né? Vou instalar esse Deb, esse RPM que eu achei aqui no RPM Fusion, né? Vou adicionar esse source desse RPM Fusion aqui no meu servidor. Não sei quem quer a pessoa ou o conjunto, né? Se é uma fundação, alguma coisa por trás disso. Vou instalar esse novo framework aqui, eu vou copiar e colar esse código do Stack Overflow, né? Um binário que eu achei do SourceForge como driver de uma placa que a gente precisa, né? E tem esse novo repo aqui no GitHub muito legal, que a gente vai colocar aqui, vamos instalar. Então, assim, tem que ter cuidado. Tudo isso aqui pode ser feito, como não pode ser feito. Tem que avaliar os riscos, né? O que envolve aquela aplicação, quais são as informações ali contidas, que regulamentação que está sendo aplicada ali. A gente não tem só a questão da LGPD, mas a gente tem, às vezes, outras normativos, seja econômicos, PCI, por exemplo, que mexe com cartão de crédito e tal. Então, você tem que avaliar tudo isso na hora de você fazer o teu deploy e manter esse daí no ar. E aí, qual que é a sobrevivência, né, nesse meio tempo todo aí, né? Como é que a gente sobrevive? Então, assim, as dicas mais práticas que a gente pode dar para quem está começando no assunto, né? Então, assim, autenticar em 2 fatores. Né? Autenticação em 2 fatores, usar o máximo possível. Lembrando que a autenticação em 2 fatores é o que você sabe com o que você possui, certo? Então, o que você sabe é a tua senha, o que você possui vai ser um token ou, às vezes, um gerador de código TOTP, né? Então, use TOTP, use 2F. Quem é desenvolvedor ou administrador, ative essas funções. A maioria dos softwares, né, software web, ou qualquer aplicações que você vai usar hoje, tem suporte a isso. Então, né, usar isso, tokens de hardware, de software, né, e lembrando que a biometria, ela é um fator de autenticação que identifica quem você é, como se você falasse, olha, eu sou o fulano de tal e está aqui, né, aqui é a comprovação de que sou eu. A biometria não é senha, né, lembrar bem dessa questão. Então, para quem é dev, né, poxa, interessante, agora eu entendo que é DevOps, já demorei para, né, eu sou um dev, estou começando, aprendi o que é DevOps, e agora eu quero adicionar, né, a segurança na minha esteira e tudo mais. Então, para quem programa para web, o ASP é o lugar, né, mandatório para ir. Tem bastante treino ali da WASP, documentação, que vai te explicar tudo o que está acontecendo. Então, o ASP é um lugar para quem for desenvolver web, tá ali aprendendo e sabendo quais são as arapucas, né, que a gente tem ali na WASP, assim, no desenvolvimento web, qual arapuca que eu vou fazer sanitização, vou verificar uma entrada, não. Então, tudo ali, para quem for web, tem que ler aquilo ali completo. Para quem for fazer aplicações desktop, né, ou até apps para mobile, né, lembrar que tem o Search, né, dos Estados Unidos, ele tem esse Coding Standards que fala sobre as melhores práticas de desenvolvimento C, né? Então, quem for desenvolver em C tem já aplicado ali. Quem for desenvolver em outras linguagens, se eu não me engano, acho que Java eles também têm, mas se não tiver, você pode usar os próprios ensinamentos que tem nesse livro para você aprender e absorver esse conhecimento e poder aplicar em outras linguagens, né? Então, é bem bacana e, assim, é um recurso que está aí à mão e é muito bom. Para programação em geral, né? Então, Clean Code, que vai te ajudar a melhorar a questão da manutenção do código, de você melhorar o teu código e a legibilidade do código. Isso ajuda na parte do próprio desenvolvimento e você gerar a testagem para você conseguir aplicar uma melhoria mais rápido. Então, assim, por exemplo, você está desenvolvendo um código, alguém descobriu um bug, quando você tem já toda a tua esteira com teste, etc., então é mais fácil de você resolver o bug e ver que não quebrou a tua aplicação, não quebrou o tema, não quebrou nada, e manda para a produção. Né? Então, melhorar... Isso é uma coisa que não é diretamente relacionado à segurança, mas são aparatos que ajudam no dia a dia e, no final das contas, ajuda a melhorar a tua segurança. E caso, né, a pessoa não seja da área da matemática, né, não cria sua criptografia, não cria teu esquema de hash, ou sei lá, qualquer coisa, esquema criptográfico que você imaginou, porque é algo difícil, não é todo mundo que tem conhecimento
básico para isso, e tem muita biblioteca hoje, né, libsod, enfim, várias bibliotecas aí que ajudam, e você não precisa reinventar a roda, ainda mais uma roda difícil como essa. Então, você pode utilizar muito dos recursos que já existem aí. Para quem é da área de operations, né, então, para quem vai mexer com web, tem o Qualys SS Labs, que ajuda pelo menos a deixar a tua configuração do web server bem bacana. Tem a questão do hardenise.com também, que vai ajudar. Tem muito repositório no GitHub que tem dicas de documentação, de como fazer o Hardenize. Na parte de ataques, você tem o framework do Mitre, então você vai conseguir verificar, olha, o que estão usando para fazer um drop, o que estão fazendo para ter persistência. Então, lá na tabelinha do Mitre, ataque, você vai ter lá explicando, olha, para fazer persistência no Windows, o pessoal usa um WMI que põe uma tarefa lá esquedulada para rodar, ou um PowerShell. Então, tudo isso vai ajudar você a melhorar também e entender o que está acontecendo no teu ambiente. Até aquilo que o Alexandre comentou, né, a questão dos syscontrols. Então, você tem os sysbenchmarks, os syscontrols, que ajudam muito. O syscontrols é muito bom, é bem completo. Assim, independente do tamanho da empresa, você pode colocar e ver lá quais partes do syscontrols você pode aplicar na sua empresa. Então, assim, é algo que está ali, está disponível, é muito recurso, tem bastante coisa, bem completo, e dá para sair usando já. Pode acabar a palestra aqui, entrar no site da CIS e pegar isso para aplicar. E todos contam, né? Então, a segurança, ela é responsabilidade de todo mundo. A gente tem que ter esse entendimento de que essa questão de a fronteira da rede interna não existe mais. Então, a gente não adianta achar que tudo vai estar protegido pelo nosso perímetro, se hoje, cada vez mais as pessoas estão querendo que as aplicações estejam na internet, acesse 24/7. Então, tem que pensar, hoje, construindo uma aplicação, já tem que pensar em construir ela, que ela vai ficar de cara para a internet, aplicar todas as análises de vulnerabilidade, enfim, você tem esteiras com análise estática de código, então coloque na sua esteira, já antes de colocar de cara para a internet, já faça todos esses testes que além dessa responsabilidade ser de quem está desenvolvendo, também é do próprio usuário, assim, ajude com questão de conscientização e tudo mais. E na questão do back-end, né, então, assim, tem muita gente que fala, não, isso aqui eu só dou um tapinha e mando para o back-end, que o back-end está seguro e tal. Muito cuidado, né, muito cuidado, você pode fazer um ataque aí de um HTTP smuggling, ou você pode fazer algum contra-ataque de deserialização, e aí o seu back-end não vai estar, né, seguro. E tomar muito cuidado com isso aqui e usar isso na tua esteira como um todo. O que fazer, então, também? Para automatizar, então, automatizar o máximo possível. Até o Alexandre comentou sobre a questão do Ansible. Então, usar Ansible, Puppet, Salt, enfim, o que for te ajudar a automatizar, porque até para você poder testar, então pode fazer um deploy novo, aplica aquele script novamente, ele vai lá, faz tudo o que você fez de configuração, é uma forma também de você meio que gerar uma documentação do que foi feito na configuração, saber o que foi feito ou não. Você tem muitos scripts desses próprios de automatização que configuram tudo baseado na práticas de segurança, então, né, fazer esse hardening e tudo é indicado, já tem muita coisa boa já pronta. Automatizar com testes, então, assim, usar Jenkins, usar CircleCI, enfim, Travis, o que você quiser, automatizar e testes. Gente, assim, o que vai mais facilitar a tua vida é você automatizar e testar tudo. Automatizar e testar tudo. Essa é uma coisa para ficar fixada aqui da palestra, é automatizar e testar tudo que for possível para você facilitar a tua vida, né, e de todo mundo. E aí, dicas finais para preparar um incidente, né? Então, hoje em dia, a questão é a gente, infelizmente, não é se a gente vai ter um incidente, é a questão de quando. E aí, o que a gente sempre indica, aumentar o registro de eventos do SO. Então, assim, vai lá no SO, independente de ser Windows, Linux, BSD, AIX, Mac, enfim, o que for, vai lá, aumente o registro de eventos. Tem muitos eventos que não estão ativados por padrão, então vai lá e ative que
que é mais interessante, e ter, às vezes, essa informação vai te ajudar a ter ferramentas que vão estar monitorando aquilo e você conseguir pegar aquela informação e saber sobre um ataque, um incidente. Aumente o registro de processo do sistema operacional, né? Então, às vezes você pode precisar da informação de qual foi o processo que chamou outro processo, e ter isso documentado para você conseguir fazer o trace, saber se foi malware, que processo que ele infectou para poder chamar, enfim, onde que veio o dropper e tudo mais. Registro de comandos de shells. Então, isso aqui é muito importante, você estar registrando os comandos do shell, e dependendo do sistema operacional, vai ter lá vai ajudar a fazer um dashboard, saber que tem alguns comandos que são tem um risco maior do que outros, então isso também é muito importante. E, gente, aumente o tempo de log, né? Então, espaço em disco é barato, use o espaço em disco. Então, log, veja mais ou menos a tua janela, o teu modelo de ameaça, se tua janela de log precisa ser, sei lá, 6 meses, 8 meses, pegue esse registro e ajuste lá, né? Quanto mais tempo, melhor, até para você, às vezes, ver onde começou o primeiro ataque e tudo mais. Não perca essa informação. E aí, né, surpresa. O que é a surpresinha que a gente tem? Que geralmente, né, do universo de ataques, a gente tem aí 63%, né, geralmente vindo ataque interno, e 36% ataque externo. Então, muita atenção nisso. Aquela coisa que a gente comentou, a questão de perímetro, não é bem real, porque os atacantes também podem estar, e geralmente estão, dentro da organização. E para finalizar, então esse aqui é um Humble Bundle que saiu, se não me engano foi ontem ou anteontem, da Humble Bundle aqui, de Hacking 101, tem muitos livros bons aqui, então a partir de $1 você consegue, a partir de $8 você consegue mais, enfim. Livros muito bons aqui, por um preço bacana, então acho que fica a dica aí. Enfim, obrigado a todos e todas que estavam aí, foi um prazer estar palestrando aqui, um abraço.